Vamos então iniciar a nossa segunda sessão do nosso evento sobre cloud e vamos falar sobre privacidade e segurança nesse mundo cada vez mais híbrido em relação àquilo que é a nossa realidade nas nossas organizações e aquilo que está cada vez mais na cloud. Mas para falar sobre isso tem aqui comigo o Bruno Horta Soares, o nosso Leading Advisor para os temas da transformação digital e é também responsável pelos temas relacionados com a gestão de risco, segurança e privacidade na IDC. E vamos falar um pouco como é que as organizações têm vindo a fazer esse caminho em direção à cloud e quais é que são os aspectos mais relevantes relativos às questões de segurança e privacidade, porque de facto nós vimos no passado um acelerar da adoção da cloud em função daquilo que foi também o acelerar da transformação digital, ou seja, nós vimos que novos modelos de trabalho, novos canais de relacionamento com clientes centrados no digital e, portanto, as organizações tiveram no passado que acelerar os seus processos de transformação e avançaram de uma forma muito mais rápida do que estávamos à espera em direção à cloud. Nós, ano passado, estimamos que o mercado tenha caído, o mercado de tecnologias de informação tenha caído muito menos do que estava previsto uma quebra superior a 7% e o mercado só caiu 1,7%, sendo que a cloud e as tecnologias relacionadas com a terceira plataforma e os aceleradores de inovação continuaram a crescer e cresceram ainda mais do que estava previsto. A cloud cresceu quase 20% ano passado, mas trouxe também aqui uma série de desafios relacionados com aquilo que é a jornada das organizações em direção à cloud e nós na IDC, e partilho aqui convosco o nosso modelo que mapeia aquilo que é a maturidade das organizações nesses 5 níveis, onde o objetivo das organizações é de fato conseguirem automatizar e expandir e otimizar a sua utilização da cloud, mas de facto ainda são poucas organizações que lá estão e há muitas que estão a fazer a sua jornada e que estão agora a deparar com vários desafios que são contínuos relacionados com aquilo que é essa jornada da adoção da cloud. E um dos principais desafios é esse, a privacidade e é a segurança. Nós na IDC temos vindo a mapear aquilo que são os principais desafios nessa jornada e parece-me que é evidente, enfim, em todos os inquéritos que realizamos que de facto um dos principais desafios é conseguir manter os níveis de segurança agora num mundo mais cloud-based. Mas, para falar sobre isso, Bruno, queres começar a falar um pouco sobre a nossa perspectiva sobre a segurança, sobre a privacidade nesse novo contexto? Ok. Obrigado, Gabriel. De facto, ao longo dos últimos anos, nós temos falado muito de segurança, mas já antes do Covid, desde que a IDC começou a falar do conceito Future Enterprise, que nós fizemos aqui uma transição para este conceito, o Future of Trust. E porquê que o Future of Trust é tão importante? Sobretudo, tinha muito a ver com esta questão da segurança. Nós, no passado, muitas organizações nos pediam, como é que nós fazemos aqui um programa, uma estratégia para ficarmos seguros. E nós, atualmente, temos de falar qual é o nosso nível de segurança. As organizações já não estão seguras ou não estão seguras, ou vulneráveis, estão, de facto, com um nível de segurança adequado àquilo que é a sua forma de fazer negócio. E esta perspectiva de nível de segurança está eminentemente relacionada com este tema do risco. Portanto, hoje nós, quando falamos de segurança, não podemos deixar para trás o tema do risco. Mas depois há outros temas que têm que estar sempre alinhados com a questão da segurança, desde logo a conformidade, a ética e responsabilidade social e cada vez mais o tema da privacidade. O tema da privacidade não só no elemento mais de conformidade, como temos visto nos últimos anos com o RGPD, mas o tema da privacidade como um verdadeiro respeito das organizações por aquilo que é a informação pessoal dos seus clientes, colaboradores ou parceiros. E é por esta visão integrada que nós, já antes do Covid, quando questionávamos os CEOs das maiores organizações sobre de quais dos 9 Future of Enterprise tópicos é que eles consideravam mais relevantes, o Future of Trust já vinha em primeiro lugar. Portanto, para nós é muito importante esta dimensão que já não seja só de segurança, mas que seja uma visão integrada, e sobretudo quando se vai para a cloud. E quando se vai para a cloud, acresce aqui um tema que nós temos visto, que é esta necessidade, e como vocês viram os números que apresentavam, é a necessidade das organizações querem manter o nível de segurança. Mas quando se avança para a cloud, já não tem a ver com manter como faziam antes, tem essencialmente a ver com uma abordagem de ecossistema muito mais alargada. Portanto, nós ao longo dos últimos anos, e este ano
no nosso Futurescape apresentámos, inclusive, esta previsão de que as organizações vão ter que ter estas entidades, estas responsabilidades que tenham a visão transversal por todos estes temas do Trust. Portanto, há uns anos, quando comecei a trabalhar nestes temas, falava-se muito da entrada, da importância do CISO, do Chief Information Security Officer. Grande parte das organizações, das discussões mais acaloradas era a quem é que o CISO reporta. E isso não quer dizer que o CISO não continua a ser uma figura importante, mas passa a haver esta visão do Trust Officer que eu gostava de destacar não só a importância interna, mas sobretudo a importância do ecossistema. O Trust Officer é quem, de facto, não só tem esta visibilidade interna, mas passa a ter a visibilidade também de toda a dependência das partes, das terceiras partes que estão relacionadas com a organização. Portanto, passa a haver aqui alguém que vai exigir aos fornecedores, nomeadamente os de cloud, para que eles também possam manter os tais níveis de trust. Portanto, esta relação do trust passa a ser uma relação muito mais de ecossistema do que só uma transição tecnológica e a minha segurança. Passa a ser, passamos a falar muito mais da nossa segurança. Sim, ou seja, estamos a falar aqui, de dar o salto, não é? Portanto, se já havia um desafio que era garantir a segurança dentro da nossa organização, agora temos que garantir a segurança e a confiança do nosso ecossistema. E, portanto, isso parece-me que vai exigir muito mais. Portanto, se já era difícil só da nossa organização, quanto mais do ecossistema. E ainda por cima, num contexto em que faltam recursos. E nós fizemos recentemente aliás, fizemos vários estudos, mas há aqui um que partilho convosco, para que mostra, de facto, que nessa retoma agora, se calhar a função mais procurada vai ser profissionais com skills nessa área do cybersecurity. Como é que as organizações, então, vão lidar? Faltam recursos? Há mais complexidade? Como é que se lida com isso? Essa é uma abordagem muito interessante. Ou seja, hoje um dos principais desafios, quando nós falamos da transição para a cloud, quando se fala de segurança, de facto as organizações percebem que se estão a meter para caminhos nunca antes navegados. E a reação natural é compreenderem que as competências das pessoas que têm não estão preparadas para essas novas abordagens. Portanto, há aqui uma necessidade, nós temos sempre nas organizações com as quais trabalhamos, de dizer que a prioridade das organizações não é segurança, a prioridade das organizações é a transformação digital. E tomar uma decisão de transformação digital é provavelmente o maior risco de uma organização, ou seja, querer estar nesta economia digital. Para poder estar nesta economia digital é que se aplica a máxima with great power comes great responsibility. E é este balanço que nós vemos as organizações muito rápido a perceberem que não é só uma questão tecnológica, ou seja, porque basicamente, e sobretudo nos últimos anos, quando nós vimos este crescente de ameaças, também decorre desta maior complexidade das organizações. Ou seja, a complexidade das organizações foi evoluindo precisamente por este procurar novas plataformas. E o que nós assistimos mais é que o grande desafio das organizações é que os sistemas legados lá continuam e cada vez mais vão-se acumulando novas e novas camadas da tal terceira plataforma e aceleradores de inovação. Portanto, por um lado, as próprias arquiteturas tecnológicas das organizações tornam-se muito mais complexas, mas se nós olharmos especificamente para a segurança, também teve exatamente a mesma evolução, porque nós temos que passar a ter ferramentas que muitas vezes que tomam conta de sistemas legados e depois ferramentas que estão preparadas para outros temas, e aqui, como tu referias, independentemente de eu poder ir comprando várias peças tecnológicas para ir satisfazendo e mitigando algumas destas ameaças, dá-se o grande problema, mas quem é que gera isto tudo? Como é que nós temos pessoas que nem sequer conseguem estar a olhar para cada uma das componentes, quanto mais para olharem para aquilo que nós consideramos mais importante? No todo, que numa perspectiva de segurança, nós cada vez mais temos falado com as organizações que é o ciclo da ameaça. As organizações vêm-se obrigadas a deixar de pensar da segurança do sistema legado A, ou a segurança da cloud, ou a segurança do IoT, seja o que for, e têm que começar a pensar a segurança da minha organização. E isso é feito se conseguirmos ter uma visão comum daquilo que é o ciclo da ameaça. Portanto, cada vez mais organizações, e nós temos, pelo menos no papel que temos muitas vezes com os nossos clientes, tem a ver, sobretudo, de garantir que eles, antes de fazerem a operação, garantem, de facto, frameworks de referência, sobretudo para a governança e gestão da segurança. Portanto, adotarem frameworks, que são frameworks não são só tecnológicas, são frameworks de gestão. Permite que este tema possa ser integrado. Porque, de facto, quando nós passamos a ter esta consciência de que passa a haver uma complexidade enorme e ainda mais acrescentada pela cloud, nós vamos, de facto, e esta prediction da IDC aponta precisamente para isso, cada vez mais organizações vão, efetivamente, consolidar estas plataformas. Portanto, esta continuidade, esta permanência de continuar a colocar mais e mais peças, quer do ponto de vista das tecnologias, quer do ponto de vista das soluções de segurança, nós percebemos que não é essa a tendência. Portanto, vai haver um número cada vez maior das organizações a adotarem frameworks de gestão e frameworks tecnológicas para que possam ter uma visão, sobretudo, de plataforma quando olham para estes desafios. Ou
seja, o objetivo é conseguir ter uma visão do todo, de uma forma integrada. Obviamente tem-se ter recursos, mas vai-se ter que trabalhar com parceiros tecnológicos, ou seja, como é que podes partilhar um pouco aquilo que também tem sido o nosso trabalho na EDC, de ajudar as organizações a selecionarem os parceiros corretos, a entender como é que de facto conseguimos trazer o valor acrescentado correto de cada um dos parceiros nesse novo ecossistema? Portanto, aqui quando nós falamos de parceiros temos sempre duas dimensões, uma mais humana, de competências. Esta questão, este flagelo da falta de recursos é muito grave, não é? Ou seja, hoje quando um banco não consegue recrutar profissionais de segurança, quando uma entidade da área de saúde não consegue recrutar profissionais de segurança, não é nada pessoal, como eu costumo dizer, não há profissionais. Portanto, tem a ver cada vez maior esta dependência também de nós conseguirmos ter uma visão mais clara daquilo que é a nossa framework interna, para que não tenhamos que pedir recursos à nossa medida. Portanto, esta standardização, esta normalização de frameworks, sobretudo alinhada com frameworks de mercado, seguir frameworks como a NIST, para a parte mais da cibersegurança, frameworks como o COVID, por exemplo, na parte mais gestão, é para que a linguagem que eu passo a ter internamente também possa ser conhecida seja por mais a mesma e passar para fora. Porque senão eu não consigo recrutar, e quando recruto começo a adaptar as pessoas à minha realidade e ainda reduzo mais aquilo que será a escassez de profissionais que existem, não é? Sem dúvida. Não, de facto, há aqui um desafio enorme ao nível da gestão de parceiros portanto, se tu quisesse entrar um pouco mais em detalhe sobre esse tema, como é que tu vês o caso concreto da privacidade? Ou seja, porque há aqui uma questão de gestão tecnológica, mas depois, como falaste bem, há uma questão toda de governance e de gestão, e há aqui um desafio claro em termos daquilo que é a garantia à privacidade, por questões de compliance, mas também garantir a privacidade por questões de confiança ao ecossistema, aos clientes. Como é que tu vês a privacidade nesse contexto, a privacidade nessa complexidade associada a esse mundo de cloud? É muito engraçado, porque de alguma forma, reparem, as organizações, quando têm os seus sistemas mais in-source e têm os seus sistemas legados on-premise, de alguma forma não questionam tanto a privacidade, porque é deles, ou seja, os recursos são deles. E então estão muito mais focados na segurança. Portanto, eles preocupam-se com a segurança e dão como que a privacidade por adquirido. Portanto, quando há a transição para a cloud, há muito esta coisa do querer que o parceiro tenha uma segurança adequada e às vezes a privacidade não está lá no top of the mind. Agora, o que é que nos parece cada vez mais evidente? Ou seja, é inquestionável que o tema da cloud não é um tema de segurança. Ou seja, é inquestionável que os investimentos que são feitos pelos vendors de cloud no tema da segurança é muitíssimo superior àquilo que qualquer entidade pode fazer. Portanto, hoje eu acho que já começa a ser muito claro para as organizações que o tema da segurança na cloud é muito mais, garante muito mais confiança do que propriamente o in-source. Porque quando esse próprio in-source começa a ter também, não é só uma centralização, quando começa a haver uma cada vez maior dispersão de recursos, a superfície de ataque começa a ser cada vez maior. Nós, durante o Covid, tivemos esta work from home que mudou completamente o paradigma. Portanto, garantir internamente essa segurança, com os tais recursos on-premise e com os tais recursos em sistemas legados, não é hoje a melhor solução. Portanto, eu acho que as organizações ainda estão a fazer a pergunta errada, que é a segurança da cloud é melhor que a minha. Eu acho que isso é inquestionável. Sobretudo se nós estivermos a falar daqueles players, sobretudo de IaaS e de PaaS, que estão os grandes players globais. Agora, onde é que entra cada vez mais na consciência das organizações a tal verdadeira questão? A questão da privacidade. Sim. Okay? Portanto, a questão da privacidade é de facto um tema. É um tema não só naquilo que é, talvez aquilo que ainda seja uma confusão, que é a minha informação e o meu poder da informação. Não é tanto disso. Nós hoje, quando falamos de privacidade na IDC e o Futurescape que apresentámos este ano, específico do cloud, focava isso, tem a ver sobretudo com uma questão mais de soberania e já não tem tanto a ver com a minha, porque reparem, a segurança é uma escolha da organização, a privacidade é uma responsabilidade, ou seja, eu não escolho o nível de privacidade, a privacidade eu tenho que cumprir com aquilo que me é dito. E nós, de facto, no ano passado, talvez não tenha sido muito mediatizado, mas tivemos aqui alguns em julho, um fenómeno muito interessante, que foi, de alguma forma, a União Europeia, com aquilo que é o Schrems II, ou seja, tomou uma decisão de deixar de confiar naquilo que nos últimos anos tinha sido o grande garante de controle, que era aquele safe harbor para todas as organizações americanas. E quando se toma esta decisão ao nível europeu de deixar de confiar como se confiava anteriormente no safe harbor das organizações americanas, há um conjunto muitíssimo grande de organizações que tinham, de facto, um conjunto de recursos que não
estavam em solo europeu, que estavam nos Estados Unidos, que agora com esta decisão, que foi tomada em 2020 e que ainda não se falou muito, vamos ter aqui um tema terrível. Naturalmente, nós compreendemos que a União Europeia, de alguma forma, está a tentar que os dados não saiam de solo europeu. Sim. Mas temos que ter aqui esta noção da dependência que nós temos dos players, dos vendors tecnológicos que estão por trás da cloud. Portanto, se nós formos aos top 5, nós não temos nenhum player europeu. Portanto, há aqui, eu acho que 2021 vai ser muito interessante, porque passou a haver quase esta visão, pelo menos legal e de conformidade, de garantir e de querer que os dados fiquem na Europa, e já não é fiquem na empresa, é fiquem na Europa. Portanto, é uma questão de ecossistema, de soberania de Estado, mas ainda não se percebe quais é que são as soluções que a Europa vai apresentar, a não ser proibir que saia do espaço europeu. Portanto, esta questão dos próximos tempos será, sobretudo, esta a preocupação que as organizações também têm que ter, ou seja, esta tomada de consciência de que a criticidade da informação, os tais riscos relacionados com a informação, é que vão ditar não só o que é que eu tiro da minha organização, isso é o primeiro passo, mas depois onde é que eu coloco essa informação. E estes critérios, que são critérios talvez na cabeça das pessoas, hoje em dia estejam muito de negócio, ou seja, o que é bom para o meu negócio, eu partilho ou não partilho, que é muitas vezes a classificação que nós vemos, vão passar a ser muito mais classificações que vão a um espaço, ou seja, mais geoestratégico, mais geoeconómico. E isto é muito importante. Todas as organizações vão pensar muito mais em ecossistema do que pensavam como hoje. E como vem de uma lei, vem de uma questão de conformidade, este talvez vá ser o grande tema na relação das organizações com a cloud. A privacidade, não tanto a segurança. Ok, acho que já temos aqui uma grande conclusão, ou seja, o tema segurança e privacidade. De facto, a privacidade é a questão crítica que as organizações devem pensar de uma forma estratégica nesse novo contexto. Mas falaste há pouco sobre a questão, enfim, dos grandes players de cloud que não são europeus. Como é que as organizações agora nesse contexto devem escolher os seus parceiros? Como é que eu, como organização portuguesa ou europeia, quais é que são os critérios e quais é que são, assim, as recomendações IDC para selecionar os meus parceiros e conseguir atuar de fato em ecossistema, garantindo que tenho os parceiros para resolverem a questão da segurança e da privacidade. Ou seja, é aqui que nós temos assistido a uma grande convergência daquilo que é a segurança da cloud e a segurança na cloud, não é? Ou seja, eu acho que as organizações, nós falámos muito, durante muitos anos, nós somos evangelistas da cloud desde 2007, não é? Na IDC. Mas durante muitos anos isto passava nas organizações como que uma pressão dos vendors, não é? Ou seja, lá vêm os vendors aqui pressionar-me a ter cloud. O que de alguma forma ficou aqui associado a eu falo muitas vezes disto, do forced march, ou seja, parecia que as organizações sentiam que os fornecedores queriam que eles andassem ao passo que os vendors queriam. Mas precisamente no março do ano passado, quando se deu o Covid e quando se deu este work from home, toda a gente para casa, percebeu-se que o tema da cloud não era uma decisão de indústria, não era uma pressão de indústria, era de facto uma visão diferente do futuro das organizações. E aqui eu acho que se deu talvez, ou seja, ainda não temos maturidade para perceber se isto foi bom ou mau, mas sem dúvida que houve um passo em frente. E quando houve esse passo em frente, naturalmente as organizações perceberam que podiam confiar nos parceiros. O que levou aqui uma muito maior centralização e uma muito maior transição para plataformas de cloud, independentemente de depois serem públicas ou privadas e depois das camadas que fizeram. Portanto, quando houve esta pergunta, nós fizemos esta pergunta num estudo muito recente, perguntámos se, do ponto de vista daquilo que era o fornecimento de serviços na cloud, se os vendors também colocassem serviços de segurança, qual é que era a reação? E mais de 90% das organizações disseram, se eu confio para ter os meus dados na cloud, confio para a segurança. Eu também confio para a segurança. Portanto, esta questão de uma maior dependência e relação de parceria com os grandes vendors vai ser uma constante, porque nós vamos de facto compreender que estamos dependentes, mas essa dependência é algo natural, porque todos estarão tendencialmente dependentes. Essa dependência tem que se refletir depois, naturalmente, na relação que nós temos com o nosso ecossistema. Portanto, o que nós sabemos é que eu não posso culpar, como no passado, a culpa não era minha, é do fornecedor. Não, quando nós falamos inicialmente de confiança, é isto mesmo, é os meus clientes, os meus fornecedores terem confiança na minha organização e eu ter que confiar neles, porque tudo isto está muito mais interligado. Portanto, quando nós apresentamos esta prediction e que nós acreditamos que um número muito significativo dos top, ou seja, e são 5, nós há uns anos temos previsto isto, a nossa dúvida era
quem era o quinto, acho que fica cada vez mais claro. Portanto, essencialmente estamos a falar da Amazon, da Microsoft, da Alibaba, da Google e depois o quinto, pelo menos os nossos últimos números apontam para a IBM, não é? Portanto, estes 5 vão ter a tal integração que nós falávamos anteriormente, vão ter a tal margem de confiança que as organizações procuram e vai haver um potencial muito maior daqueles players de cloud que também vão embeber a segurança. Eu acho que o principal sinal a tirarmos daqui, Gabriel, é que de facto a segurança já não é uma coisa à parte. Portanto, quando as organizações hoje veem cloud, e isto é muitas vezes discutido, nós temos tido muitas discussões, há organizações com as quais falamos que dizem que querem evoluir para a cloud e o negócio nem sinta, não é? E isto tipicamente não é bom sinal, porque certamente está a estrangular o potencial da cloud. Porque a cloud é muito mais do que só uma migração tecnológica. Portanto, e quando se vai tirar o partido da cloud, sobretudo por use cases de negócio, o que se está a dizer é eu estou a confiar na cloud para o meu negócio, não é para manter os meus sistemas a funcionar. Por isso é que nós este ano temos falado muito na sequência do Covid daquilo que é o business resilience. As organizações perceberam que havia muitas organizações que estavam altamente suportadas já em tecnologias, tinham planos de continuidade de negócio, disaster recovery plan, e não conseguiram reagir, porque ainda que as tecnologias estivessem levantadas e o tipo do IT tivesse a dizer, do meu lado está tudo a piscar, o negócio não conseguiu avançar. E esta é que é talvez a grande mensagem, ou seja, as organizações perceberam que a cloud não é o tema do está on ou não está on. Aquilo é a forma de entregar negócio, é a forma de manter trabalhadores em casa. Portanto, esta visão passou a colocar a cloud como um enabler verdadeiro de negócio. Logo, a segurança, eu não posso dizer, não, eu estou por um lado para a cloud e depois estou por outro lado a pensar na segurança. Cada vez mais organizações vão embeber e vão ter isto em consideração, que isto o tema da privacidade e da segurança tem que estar embebido no negócio. Portanto, a tal visão que nós temos visto é cada vez mais desta preocupação das organizações conseguirem confiar, naturalmente, mas depois conseguirem gerir os parceiros, conseguirem medir os parceiros, exigirem aos parceiros para lhes darem os instrumentos para que eles possam evoluir as suas competências, sobretudo em frameworks de gestão, conseguirem compilar essa informação e não tanto de se substituírem muitas vezes. Portanto, vai haver aqui mais uma vez, como falavas inicialmente, uma pressão enorme para a transformação das próprias competências, que serão competências que têm que continuar a ter uma referência muito importante do ponto de vista de engenharia, técnico, mas os temas de arquitetura, de como é que as peças jogam todas e como é que no final do dia tudo isto é em função do negócio, vai trazer a segurança muito mais para dentro do tema. Nós já falávamos anteriormente daquilo que era o SecDevOps ou DevSecOps, não é? Portanto, e esta visão cada vez mais de agilidade e de flexibilidade está por isto, ou seja, as organizações, nós prevemos, vão cada vez mais acelerar a entrega. Nós temos um future que é o Future of Digital Innovation, que é as organizações tornarem-se players de entrega de software, não é? Constantemente a mudar. 500 milhões de aplicações nos próximos anos, o mesmo que produzimos nos últimos 40. E eu não posso estar a dizer, não, eu vou fazer no marketing umas apps giras e depois o tipo da segurança vem certificar ou vem auditar. Portanto, isto passa a estar completamente integrado. E isso vai ser uma mensagem importante. Não, é curioso, e tu, Bruno, referiste a essa questão da cloud não ser um tema do IT, da mesma forma que a segurança e a privacidade não é um tema do IT, portanto é um tema de negócio. E nós vimos ali naquele modelo de maturidade que há ali um ponto, a partir do quarto nível, que a questão, sobretudo, da cloud não é tanto a automação, a eficiência, mas é tudo como é que a cloud pode, de fato, trazer valor para o negócio, porque estamos a viver numa economia mais digital, assente em ecossistemas digitais e a cloud é, digamos assim, o enabler para que isso aconteça. E, portanto, quem está a fazer a transformação tem que passar para a cloud e tem que ver a cloud não tanto como a gestão do IT, mas como uma plataforma de negócio. E nesse contexto, e agora terminando aqui um pouco a nossa conversa, podes partilhar um pouco daquilo que também tem sido o nosso trabalho na IDC, que é, sobretudo, ajudar as organizações a planearem essa evolução para a cloud, não só em termos de IT, mas também em termos de tirar partido para o negócio. Queres partilhar um pouco connosco quais é que são as recomendações que nós IDC daríamos às organizações que estão-nos a ver para essa evolução? Ou seja, se nós olharmos aqui 3 dimensões, por um lado nós temos feito alguns trabalhos ao nível daquilo que podemos chamar a transformação digital, ou Future Enterprise, depois há também a própria migração da cloud e depois há também até esta evolução da maturidade da própria segurança. Mas aquilo que eu acho que é comum às 3 é esta ideia de que nós já não podemos estar a falar eu agora estou no Future Enterprise ou não estou, ou estou na cloud ou não estou na cloud, ou tenho a segurança bem ou não tenho a segurança bem. Eu acho que a palavra-chave é jornada.
Ou seja, as organizações têm que ter uma visão de jornada, têm que ter mais do que, então agora vou para a cloud. Não, nenhuma organização vai do momento do 0 para o 1 para a cloud. O que nós vimos essencialmente no último ano não foram organizações a irem para a cloud, foram organizações a iniciar a jornada de considerarem cada vez mais as suas organizações cloud by design, não é? Portanto, e esta questão da jornada é fundamental. Portanto, haver uma transição é fundamental. E para que essa visão de transição exista, o que nós assistimos, muitas organizações que já tinham inclusive iniciado as suas jornadas de transição, foi um acelerar daquilo que é a jornada. E isto o que é que quer dizer? Quer dizer que o que nós temos recomendado muitas organizações é que nunca se esqueçam de ter uma noção do fim. Ou seja, do fim não é de vamos chegar e vamos descansar, é ter uma visão de horizonte 1, 2 e 3, para que consigamos encadear, e sobretudo, e é isto que é a nossa mensagem principal, não é uma estratégia de cloud, é uma estratégia de segurança. A organização tem de ter uma estratégia de transição digital. E isto passa por uma estratégia de encadear use cases. E quando as organizações realmente percebem como é que vão ser daqui a 3, 4, 5 anos e que começam a colocar use cases, são use cases eminentemente de negócio, esses use cases é que vão forçar a cloud. Portanto, e quando nós estamos dependentes de chegar ou de transformar a nossa organização, de se parecer com isto e passar a parecer com aquilo, eu tenho que ter cloud, porque muitos daqueles use cases passam a estar na cloud. Portanto, o primeiro passo que nós temos visto é isto, ou seja, a importância de definir estratégias, programas e use cases. Desse use case é completamente diferente, isto é uma recomendação que também deixo, que é quando nós temos esta noção, vamos ter cloud ou não vamos ter cloud. Isto muitas vezes decorre do próprio incapacidade de planeamento das organizações. As organizações planeiam muito mais no curto prazo do que propriamente na evolução. Logo quando se apresenta o tema da cloud, muitas vezes é visto como a cloud a suportar este use case. Porquê? Porque não tem a visão dos outros use cases que também vão precisar de cloud. Portanto, quando nós descemos o nível da cloud e da estratégia da cloud, a estratégia da cloud tem de acompanhar a jornada de evolução. Porque eu tenho consciência que quando arranco com a cloud, é para suportar um use case. Muitas vezes faz pilotos, e nós temos visto muitas organizações aí pé ante pé a ver se isto não dói, não é? Mas, de alguma forma, estão a consolidar uma plataforma. E essa plataforma, o retorno dessa plataforma, não vai ser toda a cabeça, naturalmente, com o use case. Portanto, ter a noção dos vários use cases é fundamental. Portanto, mais uma vez, quando nós recomendamos estas transições, é que haja uma jornada de transição para a cloud. Eu conheço organizações com as quais temos trabalhado que têm jornadas a 5, 6 anos. E não tem mal, ou seja, o que tem mal é não ter jornada ou achar que isto é um 0 ou 1 de vou ou não vou. Portanto, as organizações darem-se a este tempo de ver uma transição permite também que elas tenham esta consciência de que isto não é para acabar. Porque muitas vezes o gráfico que tu partilhaste no início, a segurança não é uma decisão de go ou no go. Acontece uma reflexão natural no início, na transição, quer dos dados, quer das aplicações para a cloud, mas depois é um constante. Portanto, a terceira camada, primeira camada, Feature Enterprise, e a jornada de criar a plataforma de cloud, e a terceira é da segurança. Ou seja, e tudo isto está interligado, porque quando se começa a entrar na cloud, começamos também a tentar que aquilo que são os frameworks, quer seja processuais, organizacionais e tecnológicas de segurança, também se adequem. Portanto, nós temos aqui esta necessidade de não é ter uma segurança altamente sofisticada, como às vezes vimos, que é toda a gente com a qual nós trabalhamos querem cibersegurança. E agora vamos fazer cibersegurança. Eu disse, mas querem cibersegurança porquê? Se vocês têm uma transformação digital com um nível de maturidade baixo, se calhar o que vocês precisavam era de segurança da informação, a segurança informática. Portanto, a cibersegurança é precisamente uma consequência de, nesta jornada, eu começar a conectar. E começar a ter dispositivos conectados e começar a ter cada vez mais work from home e cada vez mais as tais ferramentas de terceira plataforma que eu preciso. Portanto, nós ainda tentamos dar esta consciência, porque há organizações que estão muito impelidas a esta transição de jargão, não é? Quero a cibersegurança. Eu disse, mas quantas coisas conectadas é que vocês têm? Qual a dependência da organização dos dados? E se houver a tal jornada, então há esta noção. Eu não quero cibersegurança, eu quero ter a segurança adequada à evolução. Portanto, há de haver um momento em que o nível de coisas conectadas é tal que eu já não tenho chegarmos a segurança da IT e passo a ter uma necessidade de integração do IT com o OT. Não é? E aí é que eu começo a falar de cibersegurança. Até lá, o ideal é que as organizações fizessem muito boa segurança informática, muito boa segurança de redes, muito boa segurança da informação. Portanto, e essa evolução, a terceira camada, a própria evolução da segurança, nós, ao definirmos e ao procurarmos que as organizações tenham planos de segurança ou programas de segurança, é mais uma vez para perceber que isto não passa por instalar a tecnologia A ou B.
Passa por definir onde é que estamos hoje, onde é que queremos chegar. E este onde é que queremos chegar não é evoluir muitas vezes, ou seja, no passado havia muito esta questão da segurança por conformidade, usava-se muito a ISO 27001 como um instrumento de conformidade com a segurança, mas isto era essencialmente no mundo parado, não é? Ou seja, em que abordávamos segurança por requisitos. Ou, sobretudo, quando o âmbito era mais reduzido. Fechado, quando nós passamos a ter esta dinâmica, queremos que a organização tenha mudança, agilidade, flexibilidade, então é aqui que entra mais uma vez o risco. Ou seja, para que as abordagens de segurança sejam sobretudo adequadas aos riscos da organização. Portanto, os riscos vão aumentando, a segurança vai aumentar. E não adianta nada que a segurança esteja à frente. Ou seja, muitas vezes nós falamos com áreas de segurança que querem ter inteligência artificial para análise de segurança e o próprio negócio não tem inteligência artificial. Portanto, isto para nós é importante. Portanto, quando nós aconselhamos essencialmente os vendors a montarem as suas ofertas hoje em dia, tentamos dar esta roupagem de venderem cada vez menos peças de segurança, venderem cada vez mais a plataforma, eu aqui destaco aquilo que foi os nossos, quando nós perguntámos também o que é que era mais importante na compra, os nossos vendors, como nós trabalhamos de um lado e do outro, nós damos consciência quer aos vendors o que é que o buyer compra, como aos buyers o potencial do vendor. E aqui, obviamente, que aquilo que está no topo, o topo está a confiança. Ou seja, quem quer comprar segurança quer alguém em quem tenha confiança. E a confiança não é na compra, é na confiança na jornada. Ou seja, e aqui, sem dúvida, eu não posso estar a comprar, comprei mais barato. Não, eu quero comprar alguém que me acompanhe. Portanto, esta questão de ter confiança no parceiro, acreditar não só nas competências atuais, mas acreditar que este parceiro tem um roadmap de evolução, perceber que se o parceiro está ou não preparado já para esta adoção destas novas tecnologias, ou seja, de nada me serve escolher um parceiro quando eu tenho a tal jornada que vai envolver IoT e o parceiro não tem competências em IoT. Portanto, perceber a evolução e a adoção do próprio parceiro de segurança naquilo que são as novas tecnologias é fundamental. Eu destacava aqui a questão da própria segurança na cloud, não é? Porque nós falamos muito de segurança da cloud, mas a própria segurança na cloud é uma tendência. Porquê? Mais uma vez, se a jornada evolui para a cloud, eu tenho que garantir a segurança na cloud. Portanto, os serviços de segurança estarem na cloud também é um sinal do que o player está consciente desta evolução. Portanto, esta visão que no passado nós tínhamos muito de... Nós medíamos a segurança muitas vezes pelo hardware, não era? Nós tínhamos na nossa taxonomia, porque eram assets, ou seja, era o compra transacional. E hoje nós temos cada vez mais a segurança nos serviços. Portanto, para nós é sem dúvida um dos fatores distintivos no futuro, é esta visão de segurança, sobretudo com Managed Security Services. E esses Managed Security Services cada vez mais a transitar para a cloud. Eu talvez fechasse com vocês depois têm aqui os 11 critérios que nós utilizamos, quer para ajudar os vendors a prepararem bem a oferta, quer para os buyers a comprarem, esta última que é fundamental, que é por mais que externalizem a segurança, nunca deixem de gerir o que é externalizado. Portanto, o próprio vendor, o próprio parceiro, ter ferramentas que me permitam ter alguma visibilidade, mas sobretudo muita gestão, é fundamental. Essa gestão ser depois suportada nos tais analytics, ser na cloud, tanto melhor, mas sempre esta necessidade não é cloud por ofuscar o que é que está a passar, eu não vejo, não quero saber, não, ter uma visão, eu quero acompanhar, eu quero medir e quero ter esta confiança e manter esta confiança. Obrigado, Bruno. E assim terminamos essa nossa primeira conversa sobre privacidade e segurança. Teremos um evento dedicado a esse tema em abril. Portanto, resta-me agradecer-vos e desejar uma continuação de um ótimo evento. Muito obrigado. Obrigado a todos.